pessoal, senhoras e senhores, sejam todos novamente bem-vindos ao meu canal, Moisés Silva, Poesias e Poemas. Como eu sempre digo para os senhores, este canal versa sobre teologia, filosofia, poesia, poemas e demais outros assuntos que assim forem surgindo. Nós não nos limitamos a apenas a temática de poesias e poemas. Dando continuidade àquela sequência de vídeos sobre poesias de poetas de língua alemã, hoje eu quero vos recitar 3 pequenos poemas que eu achei bem interessante, onde o primeiro é do poeta Adalbert von Chamisso, A Noiva do Leão. Esse aqui é acho que dos 3 que eu vou estar recitando-vos aqui, esse aqui é o mais interessante, que diz assim: ornada de flores e jóias de noiva, a filha do guarda, mimosa donzela, entrou na gaiola do leão, que submisso humilde foi logo postar-se aos pés dela. O forte, o bravo, indômito, outrora contempla a senhora com plácido ar, e a jovem tão tenra, tão cheia de encantos, afaga-o, bondosa, dizendo a chorar. Tivemos um tempo, quão breve foi ele, no qual forte laço infantil nos uniu. Então, mútuo afeto nos dava alegria. Mas ai, quem diria, a infância fugiu. Sem darmos por isso, já forte meneavas a juba opulenta, com régia expressão. Também eu crescia, não vês a criança, não mais sou agora qual era eu antes. Feliz qual era eu então? Feliz se ainda o fora, sem nunca deixar-te, meu fiel, meu valente, leal, até aqui. Mas cumpre-me agora, assim é preciso, que eu siga meu noivo, me ausente de ti. Querendo o acaso, que bela me achasse, por ele perdida sua mão aceitei, e agora a coroa de noiva cingindo, chorosa uma vez ainda ver-te busquei. Entendes-me acaso? Por isso te agastas. Então, resignada, bem vês, já estou. À minha procura, lá vem o meu noivo. Meu último beijo, por isso te dou. Assim que a donzela o beijo imprimiu-lhe, por todo o recinto sentiu-se um tremor, e ao vê-lo terrível fitando o mancebo, penetra-se a noiva de um gélido horror. A cauda agitando, rugindo espantoso, do cárcere à porta, de guarda se põe, e a noiva entre choros, afagos, ameaças, sair tenta embalde, raivoso se opõe. Retumbam lá fora 1000 gritos confusos, uma arma, eis ouviu-se o mancebo pedir. Prostá-lo por terra vou já num instante, e a fera responde escumando a rugir. Ousando a inditosa chegar junto à grade, mudando-se atira sobre ela o leão. Dá noivo o que resta. Horrível despojo, sangrento, hediondo, estendido no chão, e a fera, bem como do sangue esquecida, ao pé do cadáver se deixa ficar. Imerso ali esteve em profunda tristeza, até virem as balas o peito varar. Tradução desse poema de Bernardo Taveira Júnior. Poema bem peculiar, bem interessante na temática em si. Eu vejo que o poeta aqui ele teve uma criatividade imensa ao trazer a figura de um leão, em detrimento aí de um homem. Poderia ter colocado um homem como outro personagem desse belo poema, e causamos até um certo assim, uma certa expectativa do que irá acontecer no desenrolar dos fatos, vamos dizer assim. Então achei bem interessante esse poema pela criatividade com a qual o poeta ele desenvolve toda essa narrativa fictícia, dando vida ou
mais precisamente dando características humanas para um animal. Próximo poema é de Justino Scherner, que tem por título O Viandante na Serra d'Água, que diz assim: Acolá junto ao moinho, descanso encontrei muito brando. Vi as rodas trabalharem, vi as águas perpassando, vi a serra luzídia, pareceu-me que sonhava. Larga fenda estar abrindo, num pinheiro que cortava. Qual ente vivo pinheiro, numa triste melodia, pelas fibras a tremerem. Este canto assim gemia. Em boa hora aqui vieste. Repousar, ó viandante, por tua causa é que me fazem feridas a cada instante. Para ti, desta madeira, tua romagem acabada. Na terra terás para sempre teu caixão, tua morada. Nisto caem 4 taubas, fiquei triste, acabrunhado. Quis falar, mas ai, de todo tinha a roda já parada. Tradução de Bernardo Taveira Júnior também. Então, esse poema ele me chamou a atenção no que diz respeito à questão da morte aqui. A gente vê que um dos temas, não só filosóficos, mas também religiosos, mais em voga, que muitas das vezes acaba sendo uma espécie de tabu, é a questão da vida após a morte. Inclusive, eu tenho uma obra chamada Céu e Inferno, O Homem e Seu Destino Final, que eu trato um pouco, ainda que de maneira superficial, mas eu trato um pouco dessa questão da vida após a morte, onde eu faço a contraposição entre o pensamento científico, as duas principais teorias, que é a do Big Bang e a teoria da evolução de Darwin, em oposição à teoria da religião em si, a teoria criacionista. E eu vou expor ali, através de uma exegese bíblica, o ponto de vista bíblico teológico sobre o homem e seu destino final, que está mais bem expresso no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É a partir daí que eu desenvolvo toda a minha visão e toda a minha teoria sobre o homem e o seu destino final. Enfim, eu achei interessante esse poema por trazer essa questão tão em voga, que é a questão da morte em si, a vida após a morte. E o último poema que eu quero vos recitar é de Ludwig Uhland, que se chama O Bom Camarada. Esse aqui também é bem interessante, porque a princípio parece não ser tão atrativo, mas quando a gente passa a analisar de um outro ponto de vista, não tão poético, vamos dizer assim, a gente vê o teor do conteúdo deste poema. Diz assim o poema: Eu tinha um camarada amigo meu, sem par, e o rufo dos tambores a abafar nossas dores, fazendo-nos marchar. Os projéteis que explodem, para qual de nós serão? Eis que um estilhaço mata, e o golpe me arrebata o próprio coração. Num gesto de agonia, ainda me estende a mão. Mas o dever me chama, a pátria me reclama, adeus, querido irmão. Esse texto foi traduzido pela Amélia de Rezende Martins. Esse texto aqui, a princípio, fala de questões de amizade, que segundo Davi, é melhor ter um amigo do que uma mulher. Ele prezava mais por isso, principalmente na sua relação com seu amigo Jonatã. Então eu vejo assim que, além dessa questão da amizade, amistad, né, em espanhol, fala sobre essa questão da própria, vamos dizer assim, do próprio teor patriótico, né? A gente lendo O Príncipe do Maquiavel, tem uma passagem lá que me muito chama a atenção, inclusive eu até tirei nota, que fala sobre o teor patriótico, a gente ter aquele sentimento no coração patriótico. E também a gente lê Cícero, que foi um
tremendo apaixonado pela pátria, a gente observa também essas questões de teor patriótico, vamos dizer assim. Então isso me chamou bastante atenção neste pequeno poema de Ulan. Espero que os senhores tenham gostado desses 3 poemas que eu vos recitei. No próximo vídeo eu vou trazer mais um pouco da poesia de Ulan, né? O próximo poema chama a Pousada e acredito que será de muito interesse daqueles que comungam de um sentimento comum pela arte literária e pela arte poética, ok, pessoal? Até o próximo vídeo, então.